Nesse vídeo a gente vai fazer uma recapitulação de como foi a nossa última semana operando a estratégia dos pares da bolsa. Como vocês já viram aí provavelmente no último vídeo, para quem já assistiu, eu tô trazendo aqui os resultados, comecei a compartilhar de forma ainda mais transparente do que eu já faço, os resultados de uma continha aqui de 100 mil reais na renda fixa, que eu acho que é um valor, assim, mais ou menos acessível para boa parte da galera que me assiste aqui. Eu sei que ainda para muita gente vai ser muito alto, vai ser fora do patamar, pô, Gustavo, não consigo, mas eu acho que 100 mil reais é um valor que, mesmo que você tenha menos do que isso, você consegue aí já fazer uma proporção de qual seria um resultado típico para teu tamanho de carteira. Pô, se você tem eventualmente 50 mil reais hoje num CDB, num Tesouro Selic, num Tesouro IPCA+, na renda fixa aí, fala, pô, eu conseguiria então ter um resultado de metade disso do que o Gustavo tá mostrando. Se tem 20 mil, você divide por 5. Então fica fácil de a gente fazer a conta e é um valor que para mim é um valor bacana de operar, né? Eu consigo montar as minhas operações aqui direitinho e eu vou compartilhar então com vocês, assim como eu fiz no último vídeo, de duas maneiras, né? Já estou trazendo aqui a tela do Profit, que não é a melhor maneira de mostrar os resultados da estratégia dos pares da bolsa, porque aqui acaba pegando operações que estão no meio do caminho, né? Que não foram encerradas ainda, então acaba meio que poluindo um pouco a estratégia, dado que isso daqui não é uma estratégia de day trade, não é um negócio que, pô, vai ser todos os dias bonitinho, vai ser aquela consistência diária, aquele negócio todo, não é. Isso daqui é uma estratégia de swing trade, e de maneira que você pode usar isso, né? O intuito principal da pares da bolsa é você usar isso como uma ferramenta de alavancagem inteligente, seja para tua carteira de ações, fundos imobiliários ou algum outro tipo de ativo da bolsa, como ETFs, BDRs, etc. Ou como eu estou usando aqui para minha carteira de renda fixa. Eu gosto de trazer a tela do Profit para mostrar mais transparência, que vocês estão vendo aqui, pô, Gustavo Teixeira aqui, né, minha conta do BTG e tal, para vocês verem que de fato eu fiz as operações, porque a melhor maneira de mostrar isso daqui, que é o que a gente vai entrar em detalhes aqui, seria de fato a planilha. Porém, na planilha aceita tudo, né, eu poderia simplesmente vir aqui inventar um monte de números e vocês não teriam como saber se é verdade ou não. Então eu vou trazer a planilha que mostra o resultado mais verídico, assim, né, mais de fato o que aconteceu com as operações que foram encerradas na semana passada, mas aqui no Profit eu trago como mais uma camada de transparência para vocês verem, né? Vou até mudar aqui, ó, hoje, e vou botar aqui de novo. Hoje tá até um dia meio que no 0 a 0. Vou botar aqui de novo, ó, semana passada, dia 3 do 7, dia 3 do 11 até dia 7 do 11, para vocês verem aí, valor atualizado, R$ 1.261 aqui no Profit. E lembrando, né? Esse é um valor que ele já está contemplando a minha renda fixa. Se vocês olharem aqui no meio da tela, ó, tem um LFTS 11. Não sei se eu vou conseguir dar um zoom aqui com essa ferramenta que eu estou usando para gravar, mas vocês dê pausa aí que vai dar para assistir, que acho que vocês conseguem enxergar. Então, esse carinha aqui, ó, LFTS 11, é a minha renda fixa. Então, ela me rendeu aí 100 mil reais na renda fixa, só que é o Tesouro Selic, né, um ETF de Tesouro Selic. Me rendeu essa semana R$ 243 reais, que se a gente fizer a continha básica aí, né, 243 dividido por 100 mil, isso daqui vezes 100, me rendeu aí 0,24%, fazendo uma conta bem de padeiro. A gente está falando aí de 1% de retorno ao mês, que é mais ou menos o que rende a nossa renda fixa, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Porém, eu consegui gerar, além desses 243 reais, se a gente olhar pelo Profit, foi mais R$ 1.000, então já seria aí multiplicar por 5 o valor da minha renda fixa, quanto rendeu. Porém, se a gente pega o valor certinho das 6 operações que foram encerradas aí na semana passada, a gente teve, na verdade, ó, 1.529. Essa última aqui eu vou até deixar para lá, que isso daqui eu só guardo para deixar como as minhas fórmulas salvas aqui, tá? Então esse daqui não conta, vou deixar um escondidinho aqui. Mas o que conta de fato é esse valor aqui. Então a gente teve aí 6 operações, 5 fecharam no positivo, uma fechou no negativo. Essa foi até uma semana que eu operei com valores um pouco mais baixos, tá? Tava testando algumas coisas e não sabia se ia poder usar toda a minha margem, então eu acabei diminuindo um pouco a mão. Mas deixei aqui como referência o que seria o valor ideal de cada uma dessas operações, tá? Então aqui a gente teve uma operação de Itaú com Copel, e aí já vou mostrar para vocês também no gráfico cada uma dessas operações. Essa daqui já estava aberta há um pouquinho mais de tempo, ó, 8 dias de operação, e acabou fechando ali um valor até que abaixo da nossa média, né? A média aqui está em torno de uns 4 a 5% por operação. Isso daqui fechou abaixo, a gente acabou, é uma operação que estava indo um pouquinho mais a favor, mas aí começou a voltar um pouco, então para não jogar fora uma operação vencedora, a gente acabou fechando aí nesse 167. Pão de Açúcar e Ezetec foi uma operação bem legal,
que eu acabei até não pegando, que eu acabei até não fechando ela no melhor dia possível, mas inclusive foi uma operação que a gente fez uma segunda entrada, mas se vocês repararem aqui na parte prática, né, eu acabei fazendo até um pouco errado, porque eu acabei fazendo, deixando até um pouquinho a desejar, porque aqui é o seguinte, né, uma coisa que eu estou implementando agora é que essa é uma estratégia que ela contempla você fazer até 2 entradas por operação, por par. E um teste que eu venho fazendo, que tô chegando a uma conclusão já, é do que valia mais a pena, né? Se eu fazer 2 entradas iguais ou a segunda entrada eu fazer o dobro da primeira. Eu tenho gostado muito mais, os resultados estatisticamente também têm sido melhores fazendo o dobro na segunda entrada. Então aqui se eu tivesse feito o dobro, aqui eu teria tido o dobro de resultado, né? Então teriam sido aí R$600, já melhoraria ainda mais o nosso resultado total, que se a gente olhar aqui, ó, foi de 1.529, vou até deixar um pouquinho maior, mas está aqui embaixo o resultado, 1.529, foi o que deu essa semana, isso já descontadas todas as taxas das corretoras, só não está descontado aqui o imposto, tá? Vou até abrir aqui as taxas para vocês, ó, não é aqui, é aqui que ela tá escondidinha, isso. Então, ó, corretagem, eu não pago nada, emolumentos da B3, 003, e taxa de aluguel, que é o mais salgado aqui, 0,25 sobre a ponta vendida, tá? Tô até falando lá com o meu assessor para baixar isso aqui, que eu vi que eu já tô gastando muito dessa taxa de aluguel nesse ano, então tô tentando baixar esse negócio aqui, e espero conseguir, né? Vai dar para diminuir quase 2/3, mais de 50% dessa taxa, eu acho que eu vou conseguir diminuir, então vai ajudar bastante, tá? Então, gastei aí essa semana, se fosse taxa tudo zero, teria mais R$350 de lucro no meu bolso, mas tá tudo bem. O que importa é que mesmo descontando as taxas, me sobrou aí 1.529, ou seja, da minha conta de R$100.000, aqui é fácil a porcentagem também, até por isso que eu botei 100 mil, 1.529, eu tô falando de 1,5% adicional de retorno à minha renda fixa. A renda fixa rendeu 0,24, que foi o que a gente viu aqui, mais 1,5%. Então essa semana a carteira rendeu 1,74%. Só falta descontar imposto aqui, se quiser fazer aí os 15%, estamos falando de 1,5% líquido em uma semana. Se a gente multiplica isso por 4, estamos falando de 6% ao mês, de uma carteira que está 100% investida na renda fixa. Esse é o poder da alavancagem inteligente, esse é o poder de você fazer o seu dinheiro render 2 vezes ao mesmo tempo, né? Na renda fixa ou na sua carteira de ações, fundos imobiliários, qualquer que seja, mas ter essa fonte de renda mais passiva, que é a tua carteira previdenciária, que é o que a maioria das pessoas fazem, o tal do buy and hold, só que eu não quero só depender disso, principalmente para geração de renda, para uma receita mais consistente, mais recorrente, de forma mais curto prazista mesmo, aqui eu adiciono uma outra estratégia. Tem gente que gosta de adicionar aqui opções, e adicionar uns day trade, outro tipo de coisa. O que mais se encaixou para mim, para o meu perfil de risco, para minha estratégia mesmo, porque eu gosto, porque eu me sinto confortável fazendo, é a estratégia dos pares da bolsa, entre ações diferentes, usando estatística, usando matemática, só que me deixa muito tranquilo. Eu tenho muita confiança nessa estratégia, que é algo que eu comecei a fazer em 2022, então vai encerrar agora em 2025, 4 anos fazendo, 4 anos tendo resultados muito bons, então por isso que eu tenho essa confiança, né? E aí justamente que eu combino essas duas coisas, por isso que ela é tão poderosa. Meu dinheiro tem a renda passiva da minha renda fixa, ou que pode ser outra coisa se você preferir, e da minha renda ativa, que é justamente a estratégia dos pares da bolsa. Então eu junto o longo prazo mais o curto prazo, é justamente o que eu ensino dentro do motor renda dupla, que é a minha comunidade, onde eu abro toda essa estratégia, mostro como que quais tipos de ativo que você pode ter aqui na ponta da renda passiva, quais outras estratégias que você pode ter na renda ativa, mas que eu ressalto que eu prefiro a estratégia de pares, e é justamente o que eu tenho mostrado aqui, que eu faço o que eu falo, né? E caso você queira aprender comigo ou simplesmente ter acesso a essas recomendações, que dá para você só assinar o Pares da Bolsa também, vai estar aqui embaixo na descrição 2 linkzinhos, cada um com um vídeo lá explicando como que funciona esse acesso. Se você tiver alguma dúvida, tem também o meu Instagram para você me chamar lá direto. Fica tranquilo que eu respondo todo mundo que manda mensagem, tá? Aproveitar que eu ainda sou pequeno, ainda consigo ter esse tipo de atenção. E também, para quem quiser saber da mentoria, só perguntar lá no Instagram. E aqui, então, vamos ver cada uma dessas operações, como que elas foram nessa semana. Se a gente pegar aqui, vamos pegar um gráfico, então, ó, a gente teve, primeiro de todas, Itaú e Copel. Então, como que eu posso ver, como qualquer pessoa pode ver esse tipo de gráfico que eu analiso? Só você vir aqui num TradingView da vida, por exemplo, pega a ação, YouTube, dividido, ou seja, a barrinha, Copel. Copel agora saiu a Copel 6, né, que foi a que a gente usou, vamos botar a Copel 3 aqui. Então a gente fez uma entrada nessa operação aqui no dia 23 de outubro,
e saímos no dia 3 de novembro. Então 23 de outubro, vamos voltar aqui. 23 de outubro foi justamente aqui. Esse é um gráfico que não é um gráfico de preço, tá, gente? É um gráfico que muitos já devem conhecer, mas é um gráfico de coeficiente. Aqui eu estou vendo a relação entre Itaú dividido por Copel, tá? Então a gente entrou aqui no dia 23 foi isso mesmo? 23 de outubro até 3 de novembro. 23 foi esta barrinha aqui, ó, esse martelinho aqui que a gente entrou e saímos então no dia 3 de outubro. Você vê que começou a vir para nossa direção, veio um pouquinho mais para baixo, veio bem para nossa direção, chegou a ficar melhor do que a gente saiu, mas começou a voltar e aí a gente acabou saindo aqui no dia 3 de outubro, 3 de novembro, na verdade, que foi essa outra barrinha aqui. Então, foi esse o nosso resultado. Hoje está até um pouco pior do que quando a gente entrou. Possivelmente, eu estou até estudando, ver se vale a pena voltar para essa operação. Se bem que a gente já tem algumas coisas abertas. Então dá aí, ó, esses 1,12% que está mostrando aqui. Na verdade é um pouquinho maior sempre do que aparece, tá? A realidade, né? Deu 1,67%. Mas foi mais ou menos por aí que rolou essa operação. Então vê que é um negócio bem simples. Aqui deu quase que um scalpzinho, né? Foi uma operação bem curtinha, durou aí, então 8 dias, ficou bem na nossa média. A segunda, Pecar 3 e Exetec 3, a gente entrou dia 28 e dia 29. Então essa já tá até aqui, ó, Pecar e Exetec, a gente entrou dia 28 e 29. Então 28 e 29 foi na verdade a gente entrou no contrário, né? Exetec e Pecar, isso. Então a gente entrou, essa foi uma operação que a gente entrou 28 e 29, foi essas duas aqui. Essa foi até uma entrada um pouco antecipada, na minha opinião, tá? Foi uma operação que chegou a vir bem contra a gente, dava para ter feito uma outra entrada aqui, a gente acabou perdendo esse time, mas depois ela voltou bastante e a gente saiu nesse candlezão aqui. E olha que coisa incrível, né? Teve um mentorado meu que saiu aqui. O cara pegou literalmente o fiofó da mosca. Ele saiu com 20% da margem. Teve gente que saiu aqui com 10% da margem. A gente acabou ficando aqui no meio do caminho com 5,57 em uma. E essa entrada que eu nem mandei na comunidade, eu fiz sozinho, antecipado mesmo, fazendo um testezinho aqui. Então, pra mim, Gustavo, eu fiquei no 0 a 0 nessa operação. A galera que pegou aqui no nosso canal, no Pares da Bolsa, saiu com uma operação bem interessante. Deixa eu puxar ela aqui, ó. Pecar e Exetec acabou dando 6,64% em 2 dias. Então foi uma operação lindona aí para quem pegou exatamente quando eu mandei. Eu acabei, coisa interessante, né? Tem gente que fala, não, essas pessoas que mandam as operações devem tudo pegar preços melhores. Olha eu aqui, fiquei no 0 a 0 e a turma que seguiu ficou com 6,64%. Teve gente que pegou 10%, teve gente que pegou 20%. Então, tudo bem, acontece, é do jogo. A gente teve mais uma aqui, Multi e Guar 3. Essa foi 30 de outubro até 4 de novembro. Vamos ver essa operação aqui, Multi e Guar 3. A gente até fez uma ontem nela, que foi linda também, mas isso aí vai ficar pro vídeo da semana que vem. Então, Multi Guar 3, 30 de outubro, 4 de novembro. 30 de outubro foi este carinha aqui, ó, esse verdinho, 30 de outubro. E saímos então 4 de novembro, saímos nesse dia aqui. Nesse carinha aqui. Então vocês percebem que são operações bem curtinhas mesmo, que eu prefiro assim, porque eu acho que é muito melhor eu fazer várias operações curtas do que uma longa, porque quanto mais tempo eu estou exposto no mercado, mais risco eu estou correndo, mais tempo para alguma coisa vir contra mim, mais tempo para alguma coisa dar errado. Então eu prefiro, entrou, lucrou, saiu. Desse jeito que eu gosto, a gente conseguiu aí nessa então 4,71%, tá? Aure 3 e Semig 4, uma operação aí mais tranquilinha até, porque duas empresas do mesmo setor, né, setor de energia. Vamos dar uma olhada no gráfico desses caras aqui. Então, Aure 3 e Semig 4. Semig 4. Aqui, gente, nós entramos então no dia 3, saímos no dia 6. Então, dia 3, dia 3 é o dia 6. Dia 3, a gente entrou aqui, saiu no dia 6 aqui. Então, provavelmente a gente não pegou os melhores preços possíveis, porque essa é uma operação que era para ter dado um ganho melhor, né? Se a gente olha de ponta a ponta, aqui deu 5 e pouco, então isso seria um ganho efetivo para a gente na casa de uns 8%. Eu acabei fazendo aqui só 2, então acabei não otimizando muito ali, saí muito cedo dessa operação, mas faz parte, tá no jogo. O importante aqui foi mais uma operação verdinha aqui pra gente. E a última, Smart Fit 13 e Engie. Essa daqui foi uma segunda entrada, tá? Por isso que tá aqui margem 20%. A primeira entrada dessa eu preferi deixar aberto,
Mas essa segunda entrada, a gente saiu, que foi... Isso aqui tá até errado, né? Tem que botar um -1 aqui, porque foi uma operação que durou um dia só, dia 6, e saímos no dia 7. Então essa forma tá errada, já deixa eu até arrumar de todas, tem que botar tirar um dia ali. Então, um diazinho de operação, 4% no bolso, coisa linda. Smart Fit e Engie, vamos pegar ela aqui, dia 6, dia 7, justamente aqui, ó. A gente entrou nesse carinha aqui, nesse candle, e saiu nessa pancada que deu no dia seguinte, que se a gente pega aí, do fechamento a fechamento, dando 3%, a gente saiu com 4 e pouquinho, aí tá mais condizente. Pegamos aí preços muito bons, então, 4% em um dia. Se juntar tudo, a gente tá falando de 1.529 na nossa conta, mas aqui, honestamente, era para ter dado melhor, né? Deixei essa coluninha aqui, seguindo religiosamente a estratégia, era para ter dado 2,32% extra, mais aquele 0,24 da renda fixa, era para ter ficado com 2,5% de retorno do capital total. Fiquei com 1,7, não otimizei tão bem assim, não operei tão bem essa semana, verdade seja dita, mas lucro bom é lucro no bolso, e o que importa para mim, para essa conta, para essa estratégia, é que eu tô humilhando o CDI, humilhando a renda fixa, rendendo aí 6, 7 vezes mais do que se eu ficasse só quietinho com o meu dinheiro parado no CDB, tá? Então, se você gosta dessa estratégia, se você quer continuar vendo esses vídeos, não se esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos episódios dessa saga. A gente vai ter fechamento mensal também, talvez a gente faça algumas lives, mas o intuito principal é ter essa transparência, mostrar para vocês que eu não tô só falando isso daqui, não tô só falando da boca para fora, que é realmente uma estratégia que eu aplico com o meu dinheiro e que dá muito resultado. Então é isso, se gostou, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo.